Boa noite! Como é que você tá, Tirone? Fala, meu caro, tudo bem? Beleza, me Tá me escutando vendo legal? direito? Tô vendo, tá perfeito. E tá me ouvindo? Também tô escutando perfeitamente. Você tá me escutando? Tá tudo Tô, certo? perfeito. Pra mim tá ótimo, mas tá muito escuro? Não, tá beleza, cara. Tá tranquilo, não tem, Então vambora. tem... Tá em São Paulo? Tô em São Paulo, tá um calor pra cada um aqui, cara. Porra, aqui Taubaté tá quente pra burro também, viu? Tá, Nossa, nossa. meu pai. Antes de começar nosso papo, Eduardo, deixa eu já te agradecer de antemão. Muito obrigado por estar comigo na sexta-feira à noite, né? Dia de dar uma relaxada, tomar uma cervejinha. Eu tenho enchido o saco de todo mundo aí, que é o dia que dá para fazer por causa do meu time. Amanhã, inclusive, amanhã a gente apresenta cedo, faz o teste do Covid lá em Guará. Ah, Então, tô aqui, vai ficar mais apertado ainda, mas eu preciso continuar essa saga até o final de outubro. Te agradeço demais de coração a disponibilidade, a simpatia, cara, desde o começo, quando eu te fiz o contato pela primeira vez, você com muita disponibilidade me atendeu. Obrigado, viu, cara? cara, eu peço desculpas pra você, porque eu sei que eu desmarquei esse negócio umas 3 vezes, mas estava muito enrolado pra mim. Então eu peço desculpa, era pra ter feito antes, com mais tempo, mas vamos fazer, vambora, vambora. Eu agradeço a oportunidade. Que é isso, cara. Sei que tá uma correria danada. Eu tenho visto você e o Arnaldo o tempo todo, né? Entra depois do jogo, vai 24 depois não sei horas. o quê. Vocês dois o tempo inteiro na correria. Falando isso, grande abraço para o Arnaldo, aniversário dele hoje, né? Aniversário do Arnaldo. É. Aniversário do Ricardo Rocha também. Abração pro Ricardo Ah, é? Não também. sabia, não. É mesmo? Aniversário do Ricardo hoje também. Então, dois mitos do esporte aí, duas lendas. É. Acho que é aniversário do filho do Messi também. Ah, é? Tem essa também? Um dos filhos do Messi, acho que é. E também é aniversário do atentado de 11 de setembro, né? Também que é 19 É, anos também. dos atentados também. Também, verdade. Tem essa aí. Eduardo, notícia bombástica de hoje, a queda de Thiago Nunes. Meio de semana, o Andrés veio a público falar que nem com uma pressão gigantesca ele mudaria o comando, ele mudaria o comando do Corinthians. Uma derrota pós-clássico, né? Num jogo muito abaixo, que o Corinthians já vem muito abaixo já há um bom tempo. Só que a gente sabe também que o elenco que se entregaram ao Thiago também não é uma coisa que dá para exigir muito dele, né? Coitado do Thiago. Mas eu acho que ele também, em certos momentos, ele foi um pouco arrogante em certas entrevistas, em certas posturas dele. Ele acabou perdendo um pouco o elenco, ao meu ver. Inclusive, as notícias de hoje dizem que teve essa reunião entre o Andrés e o elenco, que o elenco falou que não fazia a mínima questão que ele continuasse, né? Então, que ele deixou bem claro que ele não. Que já tinha uma raivinha dele lá no começo, quando ele afastou da maneira que afastou o Ralf, o Jadson, como foi aquilo tudo, né? Barrou a volta do Rodriguinho. Como é que você vê tudo isso, cara? O que você acha de tudo isso que está acontecendo dentro do Corinthians? Tem possibilidade de melhora? Cara, eu acho que a saída dele é uma mistura disso tudo que você falou, né? Na verdade, eu acho que eu acreditava que ele poderia fazer um trabalho, mas a chegada dele foi uma chegada meio brusca. E aí a coisa que eu falei, outras pessoas falaram, assim que ele saiu do Atlético e foi pro Corinthians. A vida no Atlético, com todo respeito ao Atlético, ao tamanho do Atlético, ao que o Atlético vem conquistando nos últimos anos, está se colocando aí no cenário dos clubes ganhadores do Brasil. Mas o Atlético tem uma realidade. O Corinthians tem uma outra realidade que é muito diferente. Mas é muito diferente. No Corinthians, você está com a cara na televisão todos os dias. Você dá entrevista todos os dias. Você tem torcedor enchendo seu saco todos os dias. Você tem 3 rivais na mesma cidade, rivais, muito rivais, que é o Palmeiras, rivais poderosos, Palmeiras, o São Paulo e o Santos na mesma cidade. Você é exigido ao cara que está no Corinthians que ele sempre vença. Não tem. Então é um cenário completamente diferente. E aí tem uma outra coisa. O time do Atlético é um time melhor do que o Corinthians, o elenco é melhor, o elenco é melhor. O time do Atlético, com todos os jogadores muito bons que tem, não tem caras do tamanho e da história de Cássio, Fagner, Gil, agora o Jô. Cara, é uma realidade muito diferente. Então, quando o Thiago Nunes muda de clube e, na sua chegada, já começa a tentar assinar o seu trabalho, então o que o cara faz? Jadson, você eu não quero. Ralf, você eu não quero. Você abrir mão de um cara do tamanho do Ralf
porque você acredita que ele não sirva para você em hipótese alguma, você precisa ter muita confiança de que o que você vai fazer vai dar certo. Porque nas derrapadas que forem acontecer ao longo do processo, iam te cobrar sobre isso. E acho que no caso do Ralf, por exemplo, eram em duas frentes, né? Com a torcida, que evidentemente gostava muito do Ralf, e em outro ponto, em outra esfera, com os jogadores. O Ralf era um cara dessa turma aí, do Thiago, do Cássio, do Fagner e tudo mais. Então, quando o cara chega e já tenta assinar dessa forma, as coisas não vão dar certo, a chance de não funcionar é muito grande. E aí você falou, e tem essa informação, né, que hoje os jogadores se reuniram com o André sem o Thiago e falaram, não, porque fazemos a menor questão que ele continue. É claro que é reflexo um pouco disso, de todo o trabalho, da forma como o Thiago tentou conduzir o seu trabalho enquanto esteve no Corinthians. E acho que esse é o álibi do Andrés. Eu não queria demitir, mas quando o seu elenco inteiro vem aqui e fala que não está com o técnico, não me resta outra alternativa, que é o que ele fez. E aí também é uma jogada do Andrés no seguinte sentido. Então eu vou trazer outro treinador aqui. Então agora vocês tratem de jogar bola. Vou trazer um cara que vocês aprovem. Agora vocês tratem de jogar. Acho que é um pouco uma mistura de tudo isso. Será, Tirone, que vai trazer alguém? Será que ele não vai enrolar, não vai deixar o Coelho até o final, o mandato dele acabando aí? Será que ele não vai, meio que o Coelho, o pessoal do elenco, todo mundo gosta muito dele? Difícil um treinador que esteja no mercado com esse perfil e difícil um treinador que aceite o trabalho mais ou menos por 3 meses, né? 3, 4 meses, porque com eleição você não sabe o que vai acontecer depois. Pode chegar um cara aí que mude tudo. Eu acho o seguinte, eu acho que não vai ter... A tabela é quem vai determinar isso. Se vai ser o Coelho, se não vai ser o Coelho. Se o Corinthians joga domingo, perde com o Coelho. Aí joga na quarta-feira, perde de novo e vai perdendo e começa a entrar numa zona perigosa na tabela, o Andrés vai fazer alguma coisa. Ele pode entrar em acordo com os candidatos, falar, vamos trazer um técnico aqui que vocês tenham de acordo para o próximo mandato, seja da oposição, seja da situação. A Marília Ruiz, nossa companheira, já tem informação que um dos cotados e conversados é o Silvinho, que é um cara que trabalhou com o Tite, que teria o aval do próprio Tite, e aí seria como que um resgate, né, do Tite no Corinthians. Do DNA corintiano, né? Aquela coisa, né? Questões, né? Desculpa, eu estou só mudando de lugar aqui, porque eu preciso colocar o celular também para carregar. Tranquilo. Que isso? Então, vamos lá. Eu acho que tem todo esse cenário. Né? Então, mas o erro do Corinthians também teve no planejamento desde o início, né? Se você traz um cara como o Thiago, porque você quer mudar a filosofia do Corinthians que vem de anos, né? Que vem de Mano, Tite, Carille, esse pessoal todo, que é um DNA mais assim do time mais retrancado, do time que sai mais no contra-ataque. Aí você fala assim, não, a torcida tá cansada de futebol feio, a torcida quer mudar um pouco esse perfil. Aí você não traz jogadores, porque prometeram alguns atletas pro Thiago que não tiveram dinheiro para trazer também. Aí você promete alguma coisa pro cara, não cumpre as coisas com o cara junta tudo isso que você falou, ele não teve o tato, ele não teve o perfil, ele não soube lidar com essa situação, chegou já bancando, né? Não, porque eu fui contratado, e dirigente você não se confia. Se dirigente você não pode bater no peito e falar, você não pode chegar e falar assim, porque me prometeram isso. Não, ele tem que, treinador de futebol, ele tem que saber, e olha que eu trabalho em times bem menores, né? Mas é tudo o mesmo perfil, perfil. Toda aquela conversa de pré-temporada, não, porque nós vamos ter paciência, não, porque nós vamos ter isso, não, porque nós vamos te dar isso, esquece. De treinador de futebol bom é o que tem o feeling e que conhece a história do clube que ele está indo. Não adianta que achar que com ele vai ser diferente do que foi com os outros. Não vai ser. Vai ser, não é? Você não concorda com isso? Tem toda a razão. No caso do Thiago, tem uma questão, viu, Augusto, que é a seguinte. O Thiago, aceitou as condições que foram impostas. Olha, o Corinthians é isso aqui, nós estamos meio sem grana, tarará. O que você quer? Daí ele falou, bom, com pouca grana, eu quero o Camacho, eu quero o Luan, eu quero o zagueiro, que eu esqueci o nome, Pedro, que não funcionou. Eu não quero o Ralf, eu não quero o Jadson.
Então, acho que uma coisa é você chegar num clube e falar, nós não temos dinheiro, o que você tem aí? Eu tenho esses caras, então eu vou tentar trabalhar com esses caras. Outra coisa é você achar que vai resolver o seu problema com algumas apostas arriscadas. Caso do Luan, por exemplo. Né? Eu acho que o Thiago Nunes, e acho que me parece ser algo do perfil dele, ele tem muita confiança do que ele pode fazer com os jogadores. Então ele imaginou que ele pudesse recuperar o Luan. O Luan pode ser até recuperado. Eu não acho que ele vem fazendo um mau trabalho no Corinthians. Eu não acho mesmo, o Luan. Mas era uma aposta arriscada. É claro que se as coisas começassem a não funcionar, ia cair nas costas dele. Então também tem a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui. Um pouco do temperamento e um pouco da forma como o Thiago vinha desenvolvendo o seu trabalho. E isso tudo, no final das contas, culmina com uma questão que você, como homem do futebol, sabe bem. Se o resultado não vem, meu amigo, pode ser o Guardiola. Chega uma hora que a crise bate na tua porta. E quando o resultado não vem, e você olha o time do Corinthians, você não consegue encontrar o que o Thiago fez de interessante nesse time aqui. É difícil encontrar algo, né? Você fala, bom, uma coisa ele resolveu. Isso, não tem. Não tem nada que ele tenha feito que tenha sido uma marca interessante dele. Né? Acho que uma boa comparação é o Fernando Diniz do São Paulo. Por que a gente fica esse vai, não vai, cai, não cai, fica, não fica? Porque você consegue enxergar algumas coisas que ele implantou ali. Ele acabou de achar 2 zagueiros muito bons, ele colocou o Daniel Alves de meia, ele tenta fazer um jogo que você olha, você pode não gostar, pode achar ruim, mas você olha e fala, bom, isso aqui tem uma cara do treinador. Tá lançando os meninos, né? Tá lançando os meninos, né? Campo e tal. O time do Corinthians, você não consegue enxergar a cara do Thiago Nunes. Você não sabe o que tem e o que não tem. Então, eu acho que esse caldeirão todo que acabou com determinando a demissão dele. Né? E você acha que a briga do Corinthians esse ano é para não cair? Ou você acha que pelo elenco que tem, você vê o poder de reação nesse time, talvez com a mudança de Ares, que agora o Coelho, como eu falei, ele já teve algumas outras oportunidades, o pessoal gosta dele, é um cara ali criado no terrão do Corinthians, muita identificação. Você acha que o Corinthians pode sair desse negócio? O Corinthians é time para meio de tabela? Eu acho que dá para ficar no meio da tabela, com esses jogadores que tem. E aí eu sempre levo em conta alguns caras, esses caras que a gente acabou de falar. Que time do Brasil que tem um goleiro como o Cássio, um lateral como o Fagner, um zagueiro como o Gil, um atacante como o Jô? Não são muitos. O Gil tá estranho, né, Tirone? Não tá? O Gil, você não tá achando o Gil estranho? A maneira que o Gil tá, né? Eu acho que isso pode ter a ver, pode ser um momento da fase dele, mas pode ter a ver também com a formação do time, né? Com como tá sendo o time formado. E ele é um baita zagueiro, um puta zagueiro, o Gil. Sim. Um dos melhores do Brasil. Então, eu acho que com 4 caras desse tamanho no elenco, caras cascudos, caras que ganharam tudo, caras que estão acostumados a todo tipo de pressão, eu acho que dá para o Corinthians fazer um campeonato melhor do que vem fazendo. O recheio não é dos melhores? Não é dos melhores. Acho que tem muito jogador que, em outra situação financeira, não estariam jogando no Corinthians. Mas eu acho que mesmo assim dá para fazer mais. Corre risco? Claro que corre risco. Né? Um time quando embica meio para baixo é meio complicado, ainda mais time grande. Acho que o último exemplo desse foi o Internacional, né? Que quando caiu não era, você olha jogador por jogador, como esse time caiu? Caiu. Embicou para baixo e não subiu mais. Trocou. O próprio Cruzeiro ano passado, né? O time do Cruzeiro não era ruim. O time do Cruzeiro não era ruim, mas aí tinha todas as questões fora de campo. Pelo contrário, o time do Cruzeiro tinha medalhão à beça. Não era para você poderia achar que ia cair, e caiu. Mas acho que dá para fazer uma temporada minimamente segura. Ainda mais que o Corinthians não tem mais nada para disputar, né? Tem Libertadores, já está fora. E acho que um ponto que a gente não falou, né? A eliminação para o Guarani do Paraguai já deu uma carimbada ali no trabalho do Thiago Nunes, bem ruim. E aí, a partir daí, as coisas não foram andando e aconteceu.
Mas essa do Guarani também foi a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo também. É uma cagada levar esse time para a Florida Cup também, principalmente quando tá, quando tá numa pré-Libertadores, né? O time chega sem pré-temporada, o time chega todo mundo do esquisito, já com o jogo decisivo da maneira que é. Realmente, esses planejamentos. O Thiago não iniciou o seu trabalho no ano passado, né? Ele resolveu iniciar. Resolveu não assumir o time do Corinthians numa hora que eu acho que deveria. Ele poderia preparar o time para o ano seguinte, poderia fazer os movimentos que ele queria fazer já por ali, e começar o ano em outro nível. Aí não deu certo. Uhum. E o pior é que um treinador desse, ele acaba tendo que voltar lá pro final da fila, né, Tirone? Que vai ser difícil um time grande de ponta contratar o cara assim, já assim, um São Paulo. São Paulo pode até ser, mas eu acho que o Diniz vai até o fim. Pelo menos até a eleição vai até o fim. Mas é difícil ele pegar um Palmeiras, um Flamengo, alguma coisa assim. Eu acho que ele vai lá, ele vai ter que, em times emergentes, pegar um Bahia, o Atlético Paranaense, ele sai obrigado, né? Mas a gente sabe que briga no futebol, ela também não existe. Ela existe até certo ponto. A gente fala, esse cara não vai trabalhar aqui não vai o quê? Meia dúzia de conversinha, um realzinho a mais, tá todo mundo voltando, tá todo mundo se abraçando. Tá aí o Cuca no Santos. Pois é, você tem razão quanto a ter que voltar pro fim da fila. É exatamente isso. É a vida do técnico emergente, é essa até ele emplacar um trabalho que resulte em títulos. O único treinador que é uma exceção nisso é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele tem alguns fracassos importantes no Atlético Paranaense, no Fluminense. E aí, à medida que ele foi caindo, ele foi indo para times com maior poder. E agora está no São Paulo. Que eu também acho que talvez, nesse caso, seja uma das últimas possibilidades que ele tem no time grande, se ele não fizer sucesso. Ele cai para cima, né? O Fernando Diniz, quando ele começou a cair, ele cai para cima. O jeito de futebol que ele propõe, as ideias que ele tem, que são boas ideias, conceitualmente são boas ideias. Mas, do ponto de vista de execução, falta muita coisa, né? Eu cunhei uma frase que eu costumo repetir, porque eu acho que ela é bem aplicada. O Fernando Diniz tem um pouco de... Ele é como se fosse um Paulo Henrique Ganso dos treinadores. É um cara que você olha e você tem a ilusão e a esperança de que, agora... Esse ano vai, agora vai. 10, que vai te dar 5 passes que vai deixar o cara na cara do gol. Elegante, clássico. Há quanto tempo não temos isso? Isso é o futebol brasileiro. E o Diniz é um pouco isso do ponto de vista de técnicos, né? A gente olha para o cara com uma esperança. Porque a gente vê tanto jogo ruim, tanto técnico ruim, tanto nego retranqueiro, que a gente olha o Diniz e fala, isso aqui tem que dar certo. A gente quer que esse negócio funcione. É um pouco isso, né? Então, técnico ruim. Às vezes o técnico, ele tem uma filosofia muito legal, ele tem uma maneira, ele tem um aprendizado muito legal, ele tem uma teoria muito legal, só que ele acaba não tendo tempo de implantar tudo isso e acaba jogando pelo resultado. Ele acaba jogando para se segurar no cargo. Então ele acaba se tornando o futebol brasileiro se torna essa mesmice, essa chatice. Esses jogos que a gente tem visto, né? Acontecer com o Barroca, né? O Barroca, coitado, o Barroca... O Barroca é um cara que vai até o fim com a filosofia que ele acredita, né? E até por isso dá certo. Ele tem elencos não muito fortes, treinou o Botafogo, treinou o Coritiba. É complicado. E quando tem um diretor que acredita nele, cai o diretor junto, que foi o caso do Pastana, né? Que foi o caso do Pastana no Curitiba, né? Exatamente. E, hoje, falando em treinadores, hoje tem outro jogo, assim, daqui a pouco vou até ter curiosidade de assistir, que é Cruzeiro e Vitória, né? A gente comentou da queda do Cruzeiro, que é o Ney Franco. O Ney Franco, assim, tirando o trabalho dele de fora, de dentro de campo, tá? É um cara que eu conheço, é um cara que eu acho um cara sensacional, assim, de caráter, da maneira de lidar, mineirinho, quietinho, conheço ele conversando com ele. É um cara que conhece o DNA do Cruzeiro, né? É um cara que conhece lá quando ele... Pouca gente sabe, mas lá quando ele surgiu lá no Ipatinga, que o Ipatinga chegou na Copa do Brasil, que o Ipatinga foi campeão mineiro, era um Cruzeiro B, né? Ele era emprestado pelo Cruzeiro ali, quase todo mundo era do Cruzeiro ali. O Ney, você acha que é o nome certo para o Cruzeiro tentar dar uma levantada nesse momento, que o elenco do Cruzeiro também não é uma maravilha, mas é um elenco para brigar para a Série C também, né? Cara, eu acho que é um bom nome, sabia? Eu acho que ele fez um trabalho... Ele ia fazer um trabalho legal no Goiás, não esse ano, mas no ano passado. Fez um trabalho bem digno no Goiás. Aí caiu esse ano e tal. Mas acho que é um cara que sabe como é a Série B. E acho que para o tamanho atual do Cruzeiro, não o tamanho histórico, mas o tamanho atual de
das questões financeiras, da situação do Cruzeiro, eu acho que é um nome que pode funcionar. Eu acho que é um cara que conhece bem ali, vai trabalhar com um elenco que não é mais recheado, mas ainda é um elenco que é bem razoável, vamos dizer, para o nível da Série B. Eu comentei alguns jogos lá para a Série B e dá para perceber que não é um nível altíssimo do ponto de vista técnico. Então, eu acho que dá para fazer um bom trabalho. O Cruzeiro tem milhões de questões fora de campo, não pode contratar agora, começou o campeonato com menos 6 pontos, mas eu acho que o Ney Franco pode funcionar. Eu também conheço o Ney Franco e acho que ele é um cara muito legal, um cara muito caráter bem interessante. E o Ney, o que fizeram com ele no Goiás, eu achei uma puta sacanagem também, né? As primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o cara ele tava sem 15, 16 jogadores por causa do Covid. A Covid o time inteiro dele e ele cai. Piada, né? E ele fez um bom jogo contra o Palmeiras aqui no Allianz ainda, empatou o jogo aqui, né? Aí os caras me fazem passar. É outro caso também, que o diretor bancou o treinador, caiu o diretor também, que foi o Túlio. Caiu os dois. Pois é. O futebol brasileiro tem muito que aprender nessa parte, né? De administrativamente falando, de filosofias, que não adianta. Isso aí eu falei tudo quanto é live, que não adianta você, da gerência para baixo, gerente, treinador, comissão técnica toda, se especializar, fazer cursos, fazer um monte de coisa, se daí para cima não seguir o mesmo aprendizado, se daí para cima não seguir a mesma profissionalização, a mesma capacitação, porque senão a roda não vai girar. Porque os caras aqui de baixo, eles vão se capacitando, só que eles não têm como colocar isso aí para fora, eles não têm tempo para isso. E aí fica nessa mesmice, cai um, cai outro, uma coisa completamente passional de presidentes, né, de diretores acima, uma coisa até fora da paixão também, muita coisa obscura, muita coisa, né, o lado muito feio do futebol aí, que a gente vê, que é o que vira caso de polícia, que é o que aconteceu no Cruzeiro, né? Gente sendo criminalmente, e são coisas que se você puxar a caixa preta aí de todos os times de futebol, eu acredito que 80% ou 90% vai entrar muita gente nisso aí. Com certeza, com certeza. O futebol brasileiro foi formado no amadorismo, né? Foi desde o começo, quando começou, ele teve um período muito rico do ponto de vista técnico, e aí que o Brasil virou a potência futebolística que é, e que não foi acompanhado pela melhora na gestão, né? Então, o Brasil campeão do mundo em 2002 tinha um futebol, do ponto de vista de administração, muito amador ainda. Muito amador. Uhum. Embora já fosse mais profissional, mas ainda de longe, não dá para você comparar com o nível europeu, embora o nível europeu algumas vezes surpreenda negativamente, como o Barcelona agora, né? Que aconteceu o que aconteceu, caiu todo mundo, e mesmo alguns times na Europa às vezes dão uma regredida nesse aspecto. Com certeza. Você deu uma pincelada, agora vamos entrar um pouco mais a fundo no São Paulo do Diniz. Acho que talvez o time mais bipolar da história do São Paulo, né? O time que vai dizer, agora ele cai. Não, ele não cai. Ele consegue uma reviravolta. Também abriu mão um pouco da filosofia nesses 3 jogos que ele fez 1-0 aí, os 3 jogos seguidos que ganhou de 1-0, né? Ele mudou também um pouco a maneira de jogar. Só que ele tem algum lado dele, assim, que ele não parece que ele não consegue se aperfeiçoar, talvez por teimosia. Ele muda mal demais o time dele vira uma bagunça, assim, rapidamente, né? De repente, no intervalo, ele tira o zagueiro vira lateral, o meia vira lá. Ixi, ele faz um salseiro ali no time que vira zaga e ataque. Você vê, você olha pro meio dele, acabou. Play campo, não tem mais ninguém. Ele joga sem um volante de. Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Bragantino. As destruíram o time. Exatamente. Ele fez isso contra o Mirassol, né? Na eliminação do São Paulo contra o Mirassol, ele fez isso, né? De repente, o Reinaldo foi pra zaga e, o Everton foi pra lateral esquerda e virou um salseiro que ninguém entendia mais nada. Ele se perde nesse ponto, ele se perde na maneira também de achar que aquela zaga dele, os 2 moleques ali, o Léo e o Diego, eles se firmaram.
bons zagueiros. Só que eles precisam de um cara na frente deles. Eles precisam de um cara estilo Luan. O Tietê não dá. O Tietê não consegue. Ele deixa tudo muito exposto. Ele não é característica do Tietê, né? Então o São Paulo fica muito exposto. Aí acaba queimando os zagueiros, como eu acho que foi queimado o Bruno Alves e Arboleda. Por causa disso, pela exposição, que não são zagueiros assim rápidos. Então acaba uma exposição muito grande. Aí se você adianta a linha, se eles forem correr atrás de atacante, ferrou. Se eles forem correr atrás de atacante rápido ali, aí pronto, vai ficar nas costas deles mesmo. Então eu acho que o Diniz, não sei se ele tá. Não sei se eu trocaria. Realmente, o São Paulo é o time do não sei. Né? O São Paulo, eu acho que do Brasil é o time do não sei, é o time do 880. O que você acha do Diniz? Você gosta do trabalho? Você trocaria? Assim, eu falo com tranquilidade, porque quando o Diniz foi contratado, eu enxerguei isso com uma grande esperança. Falei, cara, nunca o Diniz treinou na vida dele um elenco com tantos jogadores, com tantas possibilidades. E isso sempre foi a defesa dos fracassos do Diniz. No Fluminense não deu certo também, com aquele elenco não ia dar. No Atlético Paranaense, bom, também com o Atlético Paranaense também não era possível. E aí o grande sucesso da história do Diniz é o time lá, ele foi vice-campeão paulista, que era um time pequeno, chegou à final e tal. Então, quando ele chegou no São Paulo, eu falei, bom, acho que esse encaixe vai funcionar, porque o São Paulo tem bons jogadores, não é um elenco ruim, é um dos elencos mais caros do Brasil e tem ótimos jogadores, e você vai chegar com um cara agora, ele vai ter aí a carta branca para fazer o seu trabalho. Mas como você diz, é o time do não sei, né? Eu não tenho total descrença no trabalho do Diniz, mas também não tenho total confiança. Não tenho como falar, bom, cara, agora tá assim, mas eu tenho certeza que daqui a 2 meses esse time vai estar voando. Não dá para saber isso. Porque todas as vezes que o São Paulo deu a pinta de que isso aconteceria, no jogo seguinte foi uma decepção gigantesca. Ganhou bem do Corinthians, e aí a gente olha o Corinthians, bom, ganhou do 2-1 do Corinthians, tal, e esse Corinthians tá nessa draga. No jogo seguinte tá uma sapatada do Atlético Mineiro, depois de ter feito um bom primeiro tempo. Depois ele vai e ganha o outro jogo, fala, bom, agora ganha bem do Fluminense, principalmente no segundo tempo, vai encontrar o Bragantino. Bom, agora vai ganhar com vontade. E não ganha. Então é um time irregular o tempo todo. Então não dá nem para você fazer uma aposta de se vai funcionar ou não. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que aí o Diniz, que ainda é um técnico jovem na carreira, eu acho que ele deve fazer, o Diniz deve fazer um exame de consciência, não para abrir mão de tudo que ele entende, que ele acha, que ele acredita no futebol. Não é isso. Mas ele não pode imaginar que todas as questões defensivas e todos os times com que ele trabalha não sejam um problema da forma como ele encara e arma o seu time. É sempre culpa dos outros. Não é possível. Não é possível que em todos os times que o Diniz jogou, e no São Paulo isso também acontece, não é possível que seja qual time for, seja o Liverpool do Klopp, ou seja o Bragantino, que qualquer time, de um extremo ao outro, seja capaz de criar, por jogo, pelo menos 4 chances claras de fazer um gol no seu time. Que outro time grande e bem montado oferece 4 chances claríssimas de você tomar gol? O Atlético Mineiro. É possível. É possível que o Atlético Mineiro permita isso. Mas também, em contrapartida, o Atlético Mineiro do São Paulo ele vai te sufocar o tempo todo e vai criar 20 chances de fazer gol. O do time do Diniz também cria. Essa é uma outra questão. O time do Diniz, ele cria, como eu vou dizer, ele cria condições para criar chances de gol. Mas chances de gol mesmo não são tantas. Você já percebeu isso? É um time que chuta muito pouco a gol. É um time que trabalha a bola, tabela e não sei o quê, e vira e vai, mas chance efetiva de gol, bom, essa aqui, tudo bem, contra o Atlético Mineiro é verdade, teve 2 bolas na trave, teve chance e tal. Mas não é... Fez o gol, né? Fez o gol anulado, que não era para ter sido. Os times do Diniz, eles são ofensivos, mas eles não são agressivos. Eu acho que esse é o ponto. É um time que está todo o tempo com a bola, está tentando, está buscando, está tentando, mas ele não é um time agressivo. Os adversários do São Paulo não se sentem pressionados pelo São Paulo do Fernando Diniz. Embora o time do Fernando Diniz seja um time ofensivo, tenta ser ofensivo, mas são times muito, muito vulneráveis. Então, acho que essa é uma questão que o Diniz vai ter que resolver, seja no São Paulo, seja quando sair do São Paulo, vai ter que resolver para a carreira dele. Eu acho que esse é um ponto. Ele vai ter que resolver
para a carreira dele. Nos próximos trabalhos que ele fizer, ou mesmo no São Paulo, se ele continuar por muito mais tempo, porque eu acho que com essa irregularidade, eu acho muito difícil alcançar algum objetivo, algum título. Eu acho muito difícil. Um time que toma 2... Você vai ganhar jogos, mas campeonato você não vai ganhar. Você vai ganhar jogos, mas você não vai ganhar campeonato. É a velha história que é duro pra gente que gosta de futebol ofensivo dizer, mas no futebol se ganha com defesa forte. Um time seguro. Com certeza. Um time seguro. Com certeza. Às vezes muito mais do que com um time ofensivo, por incrível que pareça. Né? Não, é perfeito. O futebol é um esporte de poucos pontos. Muito poucos pontos. Um ponto que você faz no jogo, você pode ganhar um jogo. Então, é obrigatório que você tenha um sistema defensivo seguro, que você não tome gols. E não é o caso do time do Fernando Diniz, nunca foi. O Alex está comentando aqui, ó, que ele não vê o elenco qualificado, como muitos falam, porque ele vê jogadores sem brilho, sem vontade. Na verdade, Alex, o que eu penso sobre isso aí é a maneira que o Diniz coloca os caras para jogar. É a maneira que o São Paulo joga que o Tirone acabou de falar. É um time ofensivo, mas não agressivo. Então você acaba confundindo algumas coisas, né? Não é questão do jogador... O jogador com vontade não é aquele jogador que sai dando carrinho, se matando. Não. Você pega, por exemplo, o Everton. O Everton saiu do São Paulo aqui, todo mundo achou que ele estava encostado, lá no Grêmio ele tá dando a vida. É a maneira que ele joga, é a maneira... Então, isso não é o perfil do jogador. Então é o ambiente que o jogador está, o ambiente que ele vive, é o que ele está convivendo naquele dia a dia, né? Então o que eu penso sobre o Diniz, tem certas convicções e tem certas explicações que ele dá nas coletivas que a gente fica meio assim, pô, que não é possível. O Gabriel Sara ele tá queimando, a torcida do São Paulo tá odiando o Gabriel Sara, ele tá queimando o menino de tal forma, ele tem que ter o feeling, que não adianta ele falar assim, o Gabriel Sara, ele é muito importante taticamente, não é. Ele não é. Qualquer um faria o papel dele ali, e não adianta o cara ser importante taticamente e errar um passe de 2 metros. Que o Gabriel Sara, você não vê ele acertando um passe de 2 metros. Um time como o São Paulo Futebol Clube, ele não pode ter um jogador que você fala que é bom taticamente, mas erra um passe de 2 metros, que não dá continuidade em absolutamente nada. Que preza tanto o passe, né? Exatamente. Aí se o garoto tem condições, se ele vê esse potencial no garoto, ele vai ter que fazer isso em outro lugar, que no São Paulo não vai ter como, porque a torcida já quer matar o menino. O primeiro erro que ele cometer com outro treinador, por exemplo, ele já vem com essa carga aí, que na verdade às vezes não é nem dele. Né? Então ele tem certas convicções que ele precisa. Eu acho lindo, acho muito bonito quando eu falo assim, não, porque ele tem a filosofia dele, ele tem o jeito dele. Tá, beleza, só que tudo nessa vida você tem que saber ceder. Tudo na vida você tem que saber ceder quando você vê que não está dando certo. E tem certas coisas que são nítidas que não está dando certo. Né? Então você precisa saber mexer, você precisa. Claro que você tem que dar uma oportunidade, 2 oportunidades, 3, mas aí quando você entra num processo que é só daí para baixo, você não vê não vê nada de positivo nisso, Tirone, eu vou falar uma coisa pra você, eu tô morrendo de medo nesse jogo contra o River, viu? Sim, é um jogo dificílimo. É um jogo. Eu diria assim, o São Paulo, no Morumbi, na Libertadores, com torcida, você pode esperar tudo. O São Paulo é capaz de ganhar de times mais fortes do que ele. Sim. Torcida lotando, porque é um clima, é um ambiente, é uma história diferente. Agora, sem torcida, eu acho que o São Paulo nem sequer é favorito para vencer. Contra um time muito bem armado, um time que se defende bem, um time já muito cascudo. O São Paulo vai encarar... São Paulo não tem atacante pro jogo. Como? Não tem atacante pro jogo. São Paulo não tem atacante pro jogo. Não tem atacante pro jogo. Exatamente. Não tem porque o Luciano não vai jogar porque tá suspenso. Enfim. Pablo tá machucado. São coisas. Pablo tá machucado, né? O São Paulo também, né? O São Paulo contratou o Luciano, que eu acho que foi uma ótima contratação. Agora está se mostrando, pelo menos por enquanto. Mas o cara não pode jogar na Libertadores, né? Pelo menos nos primeiros jogos. Sabe lá se o São Paulo vai ter chance de jogar na segunda fase. Então, eu acho esse jogo muito complicado. Eu acho até que se o São Paulo não conseguir a vitória contra o River, a diretoria do São Paulo e a comissão técnica deveria rever o planejamento. Porque se não ganhar do River, já está praticamente eliminado. Acho que é melhor rifar o resto dos jogos da Libertadores e se concentrar no que tem pela frente, que é a Copa do Brasil e Brasileiro. Vai se esfolar numa maratona completamente desnecessária, porque a chance vai ser muito, muito pequena. O Paulo está perguntando aqui, perguntou algumas vezes se o Caleri está voltando. Paulo, eu não acredito, 12 milhões de euros para trazer o Caleri. São Paulo não tem dinheiro nem para pagar 1 milhão de euros. Ainda mais em fim de... Se for exatamente. Esse fim de mandato do Leco não contrata mais ninguém.
É. Não, e outra coisa, tirando a torcida do São Paulo, teve identificação com o Caleri, só que o Caleri não deu certo em mais lugar nenhum. Né? Depois que ele saiu do São Paulo, ele jogou bola 6 meses no São Paulo, né? Teve aquela identificação com aquele time que chegou na semifinal da Libertadores, mas depois disso, Caleri foi para Inglaterra, Caleri foi para Espanha, Caleri foi para não sei na onde, não deu certo em mais lugar nenhum. Isso. Ele foi encostado, ninguém contratou o Caleri, foi emprestado para alguns times. Que o torcedor do São Paulo tem hoje, né? Um cara faz um brilhareco no São Paulo, já se transforma no careca. Com certeza, com certeza. Você acha que o São Paulo vem com o time reserva amanhã contra o Santos? Acho que, bom, reserva não sei, mas já vai ter não vai ter Pablo, já não vai ter alguns jogadores. Eu acho que o jogo para ter rifado talvez fosse o Bragantino, né? Mas aí não rifou, e agora é um clássico. O clássico você pode até perder, mas você não pode ser massacrado, porque aí a coisa complica. E acho que talvez o Diniz declarou que não, né? Que vai tentar ir com força a máxima possível. Então, acho que talvez não vá. O Santos está no mesmo dilema, né? O Santos está no mesmo dilema também, que o Santos joga na terça. O Santos joga na terça, é verdade. Então tem essas duas questões. Né? Mas o Santos, eu entendo que o Cuca, do jeito dele, com as dificuldades que o Santos tem, está conseguindo arrumar alguma coisa. Está fazendo algum tipo de jogo. Jogou bem contra o Flamengo, jogou bem contra o Atlético, ganhou. Embora tenha perdido do Flamengo, não foi um mau jogo do Santos. Enfim, acho que o Santos é um adversário bem perigoso. Então, aí entra outra questão também. O Cuca saiu, a galera queria matar ele no São Paulo também, né? Saiu bem queimado. É o que eu falei do ambiente que vive, do processo que vive internamente, né? Daquela coisa. Então, o São Paulo é uma máquina de triturar profissionais, não só treinadores, porque depois passou Carlinhos Neves, que seria o papa da fisiologia, passou um monte de gente aí e ninguém ficou. Ninguém ficou. Você acha que Então, mas é Leco? Você acha que é o Leco? Porque não é possível que o Raí se submete a tudo isso, o Lugano se submete a tudo isso, Ricardo Rocha foi um que pegou o boné e falou, não, eu não quero, não fala abertamente, mas é claro que se tivesse um ambiente legal, se pudesse implantar o que ele pensa também, ele não sairia. Você acha que vem da crise política tudo isso? Eu acho que a crise política influencia muito e aí acho que tem uma particularidade do Leco. O Leco é um cartola que sempre quis se meter no futebol. Sempre. Sempre, desde quando ele era diretor, desde quando ele era conselheiro. O Leco, é o cara que, por diversas vezes, tentou derrubar o Muricy no São Paulo. Muricy. O Juvenal que bancava. O Juvenal bancava. Hã? O Juvenal bancava. O Juvenal bancava. Não vai cair porque eu não quero, mas o Leco foi o cara que fritou o Muricy o tempo todo, porque o Leco tem na cabeça dele essa ideia que ele tem com o Diniz. Eu quero que o São Paulo jogue um futebol diferente, eu não quero jogar pelo resultado, eu não quero não sei o quê, eu quero Essa é a ideia de jogo do Leco. Tanto que e ele se envolve demais no futebol, diferentemente de outros presidentes de outros clubes. Não o caso do Juvenal, que era um cara que se metia no futebol, mas entendia muito de futebol. Entendia. Entendia de jogador, entendia a cabeça de jogador, sabia identificar bons jogadores. Era um cara que entendia. E o Leco não é isso. O Leco é um palpiteiro do futebol. Então tem essa questão. Então ele se envolve muito no futebol do São Paulo, além das questões da presidência. E o Raí, e é preciso tomar muito cuidado quando você fala do Raí, porque o Raí, é mais para a geração mais nova, só para contextualizar, o Raí, se não for o maior, está entre os 3 maiores jogadores da história do São Paulo. O Raí, ao lado do Tele Santana, ele mudou o patamar do São Paulo. O São Paulo se transformou nesse São Paulo gigantesco, a terceira maior torcida do país, reconhecido na América e no mundo, graças ao Raí e ao Tele. Esse é o ponto. Agora, o Raí, enquanto dirigente, ele não é do futebol. O Raí não é um cara ligado ao futebol. Não é mesmo. Não é mesmo. Ele foi um monstruoso jogador de futebol. Mas ele não é um cara ligado nas coisas do futebol. Então, é uma gestão que não funciona. O Raí fez muitas contratações ruins para o São Paulo e caras. Trellis, Diego Souza. Dá para a gente enumerar aqui. Nossa senhora, dá onde ficar. Ele fez.
Então, essa é a questão. Então, você pega um presidente que é metido a se intrometer no futebol, que não entende de futebol, e você pega um dirigente como o Raí, que não é um cara ligado ao futebol, e repito, é sempre bom repetir, o Raí, se não é o maior, é um dos 3 maiores jogadores da história do São Paulo. E ninguém tira isso dele. A idolatria, o tamanho, a importância e o caráter do Raí. Eu conheço o Raí. O Raí é um cara 100%. Mas, como no mundo do futebol, ele não funciona. Não funciona. E aí, então, eu acho que tudo isso culminou com essa coisa, com essa roleta russa de treinador, de profissionais, de jogador. Então, o Rodrigo Caio sai do São Paulo, Pará, e é campeão do mundo quase pelo Flamengo. Acontece todas essas coisas que aconteceram. Eu acho que isso é reflexo de uma administração caótica que veio desde, vamos dizer, do terceiro mandato do Juvenal. E a partir daí ficou escancarado o quanto o modelo político de São Paulo é de um atraso absurdo. E o Raí, ele não tem o perfil nem de liderança de, assim, não estou falando de campo, não, estou falando liderança de chefia, liderança de. Sim, você não vê o. Você não vê o Raí dando uma bronca em alguém no vestiário? Você não vê, acho que você morre de rir, né? O Raí é um outsider do futebol. Ele não é um cara ligado ao mundo do futebol. O Raí, primeiro, ele tem um nível intelectual diferente, um cara muito inteligente, é um cara que se interessa por outras coisas além do futebol. Ele tem uma outra vida além do futebol. Não é aquele cara que encerrou a carreira e continuou mergulhado dentro do futebol como se fosse a vida dele. Esse não é o Raí. O Raí, por muito tempo, ele foi fazer outras coisas. Cuidar da fundação dele, que é uma fundação muito legal. Ele é dono de um cinema, que é aqui do lado da minha casa. Ele tem outras coisas na vida dele. O futebol é uma delas. Mas não é a principal, até dos interesses do Raí. Claro que agora, como cargo remunerado, ele está se dedicando, não é falta de dedicação, é falta de embocadura para lidar com essas coisas. Eu acho que a questão é simplesmente isso. Ele se perdeu um pouco no ego também, né, Tirone? Porque na autocrítica, porque, porra, quando começa esse processo todo, que ele vê que não tá dando certo, ele é um cara que financeiramente não precisa disso. Então é o cara que ele devia pegar o chapéu dele e falar assim, não é pra mim, meu perfil não é esse, vou continuar com minha idolatria como atleta. Eu não sei se é ego isso. Sabe o que eu acho que é isso? Isso é reflexo do caráter correto do Raí. No seguinte sentido, eu entrei nessa, eu não vou deixar o São Paulo na pior. Eu vou lutar pelo São Paulo até onde eu puder. Até o dia que me mandarem embora. Você entendeu? Eu acho que essa é a cabeça do Raí, funciona dessa forma. Ele não está lá para tirar a grana do São Paulo. Ele está lá porque ele gosta. Não, perfeitamente, então, mas eu acho que daí que falta a autocrítica dele, né? Ele não. Eu acho que ele tá lá porque ele acredita que o São Paulo entrou nessa situação e ele é capaz de tirar. Porque até porque, de certa forma, ele errou em alguns momentos, ele ajudou o São Paulo a chegar onde chegou. Então, eu acho que é mais pelo enorme caráter e hombridade que o Raí tem que ele continua no São Paulo. O Alex está falando aqui que o São Paulo nos últimos 10 anos é falta de competência. É uma série de coisas mesmo. A gente está falando do Leco, mas já vem isso desde lá de trás, desde quando o Juvenal mudou o estatuto, que daí já começou, né, aquela coisa de perpetuação de poder. Aí entra a parte de um time como São Paulo Futebol Clube, 20 milhões, não sei quantos torcedores tem, um marketing péssimo, né? Um sistema de sócio-torcedor horroroso, a ponto de faz uma propaganda para vender os totens, o time é eliminado e deixa para assistir o rival sendo classificado, né? Esses detalhes dão uma medida do que é essa administração, né? A falta de cuidado com as coisas, né? É um negócio... Uma ingenuidade, né? É um negócio assustador, é um negócio... E você acha que não vou nem colocar o Natel, a eleição não vai existir, o Casares está eleito, né? Isso aí é mais do que certo. Você acha que o Casares pode mudar alguma coisa, pode trazer algo de novo para o São Paulo, Tirone? Eu também acho que o Casares está eleito, mas eu acho que o preço da eleição do Casares, ela faz essa equação ser um pouco diferente. Porque para o Casares ser eleito, ele precisa ter um monte de conselheiro com ele, como é a votação do Colégio Eleitoral de São Paulo. Para ele ter esses conselheiros com ele vai ter que fazer as concessões que no São Paulo sempre é necessário fazer. Por isso, as negociações. O político, com uma ou outra mudança aqui e ali, um outro cara que sai, outro cara que entra, é o mesmo grupo político desde o Juvenal, desde antes do Juvenal, é sempre essa mesma galera que está ali.
porque o São Paulo não tem uma oposição frontalmente contra. Tanto que o Casares, ele apoiou o Leco, o Mac, que era pré-candidato, apoiou o Leco, o Léo Natel, que é pré-candidato, apoiou o Leco no começo da administração. Uhum. Depois, os caras viram que a coisa não estava indo e meio que saíram de lado, e agora o Casares mesmo ele não se coloca muito como oposição, ele, né, e tal. Fica. Me parece que ele está costurando uma forma de poder governar, mas para fazer isso ele vai ter que ceder, sempre tem que ceder. E assim, eu entrevistei o Casares numa live no nosso canal. Não estamos falando de um cara que vem com alguma coisa muito revolucionária. Ele é um cara ligado ao marketing, pretende turbinar bastante o marketing de São Paulo, que pode ser interessante, mas não é o cara que tem uma lâmpada mágica, vai aparecer um gênio e vai transformar o São Paulo. Eu acho que a transformação do São Paulo passa por equacionar as dívidas, montar times minimamente razoáveis, usar bastante a base até quando for possível e tentar sair da fila dessa forma. Não acho que vai ter uma fórmula mágica. Não acho que vai. Ele mesmo já se colocou. Ele já se colocou que o modelo que o Flamengo fez de saneamento, que transformou o Flamengo, não serve para a gente. Somos clubes, é um clube diferente, os clubes são diferentes, completamente diferente, a história é outra e tudo mais. Ele pode até ter razão nisso, né? A questão é que o São Paulo vai encarar uma